Este é mais um programa com a qualidade Rede AD Família, a rede do seu coração. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, primeiro versículo vai dizer: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo ou ao mar alto e lance as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Oh, glória a Deus! Você pode estar assentado. Irmãos, me empreste um pouquinho da sua atenção. É o culto da palavra, e a palavra que eu vou falar, ela não é palavra de homem, nem tampouco de uma instituição. Ela é a palavra de Deus, aquele que é o verbo. Esta palavra, diz o apóstolo, é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções dos nossos corações e pensamento. Isso quer dizer que esta palavra, ela penetra onde outra palavra qualquer de homem não pode penetrar, porque os homens só conhecem aquilo que está por fora, ou por se ver externamente, mas o Deus da palavra, Ele está conhecendo a necessidade de cada coração, e segundo a sua bondade, Ele vai falar contigo. Eu amo o ministério de Jesus, porque Ele é a nossa maior referência, é quem devemos imitar, é quem devemos procurar a ser seus imitadores, porque Paulo vai dizer à igreja e aos seus, aleluia, discípulos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fizer, você pode repetir, porque você não será frustrado naquilo que você fizer, porque Jesus é o nosso exemplo de vitória. E a Bíblia vai me informar no capítulo 5, que sendo Ele o Filho de Deus, que sendo o Verbo encarnado, que sendo Deus, habitou entre os homens, e não por ser Deus, deixou de cumprir o ministério que recebeu do Pai, o ministério da reconciliação. E eu estou dizendo, daquilo que o pecado fez na raça da humanidade, que foi distanciar o homem do seu Criador, Jesus veio para reconciliar, para tornar a conexão livre, sem impedimento. E a Bíblia vai dizer que desde que Ele se apresenta no seu ministério terreno, Jesus não cessa de trabalhar proclamando as verdades
do Evangelho, da palavra de Deus, da reconciliação entre o homem e o seu Criador. E a Bíblia vai dizer que é um desses dias que Jesus está pregando, Bispo Edinaldo, que Jesus está ensinando, que Jesus está curando, libertando e reintegrando a sociedade, aqueles que lhe ouviam. A Bíblia vai dizer que a multidão o apertava. Aonde Jesus está, sempre houve uma grande multidão, porque quem é de Deus e o homem que é como seu Senhor, ele atrai a si a todos os que têm necessidades, não porque sejamos alguma coisa, mas é porque aquele que está em nós é poderoso para fazer tudo aquilo que você necessita e precisa nesta noite. Saiba que não será por causa do pregador, mas por causa do Senhor Jesus que está neste lugar, que tu vais sair daqui abençoado. Este programa todos os dias vai ao ar, salvando milhares de pessoas e trazendo para Jesus. Por isso, esta obra não pode parar. Vamos aos números. Caixa Econômica, agência 0181081, conta corrente 654, dígito 8, 654, dígito 8, operação 003. Este número é da Caixa Econômica, agência 0181, conta corrente 654, dígito 8, operação 003. Faça hoje mesmo este depósito ou transferência. Não deposite nas lotéricas. Procure uma agência da Caixa Econômica, pois lá se torna mais seguro o seu depósito. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua colaboração. Muito obrigado. A Bíblia diz que Jesus ensina, e neste momento em que Jesus está ensinando a palavra, a multidão, a Bíblia vai dizer que ele se vê acuado, se vê pressionado, e quando a pessoa está muito apertada, o raio ou a zona de alcance dele se torna menor. Então o que Jesus faz? Jesus se afasta um pouco da multidão e ele olha para o mar da Galileia, e a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus ensinava, ele percebe, o texto vai dizer assim: e viu Jesus 2 barquinhos que estavam na praia do lago de Genezaré. Escute bem uma coisa, não pense que por menor que você se considere, que por menos que você tenha no seu bolso, Jesus não está, aleluia, contemplando a tua vida. É possível que aqueles que estão do teu lado não te vejam, mas os olhos do Senhor já enxergaram o teu barquinho, já enxergaram a tua embarcação, já enxergaram a tua frustração. E quando Jesus percebe a necessidade de alguém, não é como eu e você, ele entra em ação para mudar a história. E nesta noite Deus está mudando a história de muitos que estão à beira do barco, estão à beira do lago com seu pequeno barquinho. E é interessante o que o texto vai dizer. Jesus não conhecia Pedro, Pedro ainda não conhecia Jesus, pelo menos na intimidade. Talvez tenha ouvido falar desse Jesus, mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus entra no barco. Jesus entra no barco, ele tem autoridade, e quando ele entra para fazer alguma coisa. Ele não entra porque penetra, ele não entra
entra para se beneficiar daquilo que você tem ou daquilo que você possui. Ele entra para mudar a história, ele entra para mudar o cenário, ele entra para tirar a tristeza e para colocar alegria, para tirar a doença e te dar saúde, para tirar os espíritos que te oprimem e te dizer ser livre. A Bíblia diz que Jesus olha 2 barcos na beira do lago de Genezaré, e ele, vendo que os pescadores estavam lavando as redes, o texto vai dizer, entrando ele em um dos barcos. Irmão, sabe o que me chamou a atenção nesse texto hoje? Não eram as redes e nem tampouco a frustração da pesca da madrugada. É que Jesus entra dentro do barco de 2 estranhos, e os estranhos não colocam Jesus para fora. Os estranhos não dizem, por favor, sai do meu barco. Eles entendem que aquela pessoa, ou que aquele ser que estava entrando em algo que era seu, falava diferente, com autoridade. E quando Jesus chega, toda autoridade é diminuída, porque acima deste Deus, somente a sua coroa. Irmãos, eu venho aqui nessa noite, não é para falar da decepção, porque decepção por decepção, todo mundo tem a sua, mas eu quero focar em quem entrou no barco. Escute bem uma coisa, o barco era o meio pelo qual os apóstolos, ou pelo menos os pescadores nesta hora, era o meio de transporte para que ele chegasse até o local aonde eles trabalhavam, para lançarem as suas redes e extraírem do mar aquilo que era sustento da sua casa. Escute bem, Jesus não pede a rede, ele pede o barco. Jesus não está pedindo aquilo que é a tua ferramenta de trabalho. Jesus está dizendo, eu quero entrar na tua vida, usar aquilo que você tem como qualidade, para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Você precisa participar desta evangelização. O pastor Edinaldo Silva tem levado a palavra de Deus em redor do mundo, e isso tem um grande custo. Por isso estamos pedindo a você para depositar hoje mesmo uma oferta de amor no Banco Bradesco, agência 2236, conta corrente 64, dígito 7. Banco Bradesco, agência 2236, conta corrente 64, dígito 7. O pastor Edinaldo Silva agradece a sua colaboração. O texto vai dizer, porque Pedro vai confessar que ele trabalhou a noite toda e não apanhou coisa alguma. Mas eu percebo, por causa do desenrolar do texto, que aquela noite não foi ruim só para Pedro, foi ruim para todo mundo, porque naquele momento os céus tinham um propósito mais nobre. Não era pelo vil metal e nem tampouco pelo sustento. Deus estava dizendo, vou frustrar alguém para mostrar a ele que ele é mais importante do que ele pode construir, do que aquilo que ele pode conseguir, porque Jesus não está interessado na tua casa, nem tampouco no teu dinheiro. Jesus está interessado na tua vida, porque Ele quer te transformar e fazer de você um ganhador de almas. Essa era uma noite, ou um dia, que Pedro nunca mais iria esquecer. A Bíblia diz que enquanto
eles lavam as redes, Jesus instrui as multidões, a multidão. E a Bíblia vai dizer que após, o versículo 4 vai me informar, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Entenda comigo aqui, Jesus nunca vai tomar alguém como parte daquilo que ele está fazendo, para depois te liberar com as suas mãos vazias. Quem comunga com Jesus na obra, vai viver do que ele faz pela obra. E a Bíblia diz, e isso me alegra, porque eu tenho vivido esta realidade do capítulo 5. Jesus olha para Pedro, para João. Imagine você, que já lavou as redes, que já enrolou as redes, que está dizendo: agora eu só volto ao mar de novo, à madrugada, na hora das marés. Mas quem utilizou-se do meio de transporte, disse: eu preciso recompensar a quem me aceitou de bom grado dentro da sua propriedade. Está entendendo que aquele que recebe Jesus com um coração agradecido e gentil, terá de Jesus uma grande surpresa. E Jesus olha para os homens pescadores, e naquele momento que já era parte do dia, disse aos pescadores: tornem a lançar o barco ao mar alto. Eu poderia falar muita coisa sobre o mar alto. É lugar onde o homem não tem domínio, é uma região que o homem não consegue dominar. Poderia falar para você que o Senhor quer te levar para um lugar aonde o domínio seja dele e não seu. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus faz com que Pedro volte ao lugar, e naquele momento Jesus está dentro do barco com ele, porque Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem, e o Senhor diz a ele: lançai as vossas redes para pescarem. E a Bíblia diz que Pedro, olhando, disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada pescamos, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da ordem que tu nos entrega, nós obedeceremos. Irmãos, isso aqui é muito claro para mim. O que Deus está dizendo é que por causa da obediência de pescadores, Deus vai agir no sobrenatural. Deus vai fazer algo espetacular. Escute bem, algo surpreendente. Escute, algo que você não espera. Deus está dizendo: volta, porque por causa da tua inclinação a me receber no teu barco, eu estou dizendo, tu não voltará para casa vazio, mas eu te darei o que você precisa. Aleluia. E é interessante que a obediência de Pedro e de seus companheiros fazem eles lançarem as redes que estavam limpas, novamente no mesmo lugar da sua decepção da noite. E aí, eu entro numa parte muito especial do texto. O versículo 6 vai dizer que isto fazendo, o que é que eles fizeram? Obedeceram a ordem de Jesus. Tem muita gente que não recebeu ainda
porque ainda não obedeceu a ordem. O Senhor já deu a direção, já deu a instrução, já disse o que é para fazer, e você está dizendo, eu já fiz, e Ele está dizendo, faça de novo, faça novamente, volte a fazer a mesma coisa. Mas Senhor, eu já fiz e deu tudo errado. O Senhor está dizendo, mas agora vai dar certo. Aleluia. Porque quem está mandando fazer é Jesus. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu precisava de um documento. E esse documento era muito importante para mim. E eu guardei aquele documento, porque no dia seguinte eu precisaria levá-lo, ou num dia, não no dia seguinte, mas num dia em que fosse convocado, eu precisaria daquela documentação. Irmão, guardei tão bem guardado na minha casa que nem eu achava. Revirei a sala, revirei a cozinha, revirei os cômodos e não achava o documento. E eu me lembro que numa noite, eu disse, Jesus, é amanhã. E aonde eu vou encontrar esse documento? Sentei na minha cama no meu quarto e abaixei a minha cabeça e disse, Senhor, eu não sei aonde está esse documento, mas o Senhor sabe. Irmãos, e quando eu disse isso, o Senhor disse no meu ouvido, levanta e sobe no banquinho e coloca a mão sobre o teu guarda-roupa neste lugar. Irmãos, foi quase que o documento voar para minha mão, porque aquilo que você não sabe, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor tem exatamente a localização daquilo que você precisa. E naquela noite foi uma experiência ímpar, porque Jesus falou aqui, no meu ouvido, e eu botei o banquinho, subi em cima dele. Quando eu levei a mão, o envelope estava num lugar que eu já tinha olhado e não tinha encontrado. Jesus é terrível, Ele faz o cardume vir para um lugar que não é próprio, apenas para recompensar quem lhe emprestou o barquinho. Então fizeram sinais, isto fizeram, e a Bíblia diz que eles apanharam uma quantidade de peixe tão grande, que quase iam a pique. Agora veja bem comigo, se não dá um negócio na nossa cabeça. Você imagina uma bênção que quase te mata? Você imagina uma bênção que quase pode quebrar teu barco? A Bíblia diz que o milagre foi tão grande que Pedro não suportou levar para dentro do barco. O que adianta ter na mão e não poder usar? O que adianta ter ganho a causa e não sabe como fazer para possuí-la? É aí que Deus vai mostrar que aquilo que Ele está dando não é para Pedro sozinho, é para Pedro distribuir com quem igual a ele não teve êxito na noite da pescaria. Está dando para você entender? A carga que Pedro recebe é uma carga perecível. Tem gente que ainda não tomou posse, porque se toma não distribui, não compartilha, diz é meu, é meu, é meu. Deus está dizendo, eu vou te dar para que tu também socorra quem precisa. Eu vou te dar para que tu seja canal para o meu nome ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que não adianta ter peixe na rede, se ele não tem força para botar peixe no barco. Não adianta, eu preciso do peixe, o peixe chegou, a minha rede está cheia, mas eu não posso tirar o peixe do mar. Aí o que o céu instrui a Pedro? Chama os outros barquinhos. Ah, se a igreja entendesse, ela manto refaios,
O Deus que está realizando o milagre está dizendo: eu coloco na tua rede, o teu barco vai ser satisfeito, mas eu não só quero te abençoar, eu vou te abençoar para você abençoar a outros. E Pedro chama os barquinhos que estão à sua volta, e sabe o que acontece? Não só o barco de Pedro, mas os barcos dos amigos de Pedro são saciados. São saciados. E a Bíblia diz que ambos, eu gosto disso. Jesus não falou com os outros, falou com Pedro, mas o texto vai dizer que ambos os barcos foram cheios de peixe. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito gloriosa. Nunca foi sobre riqueza, nunca foi sobre coisas materiais. Era sobre Pedro, era sobre quem o Senhor estava por chamar a um ministério que ele ainda não sabia que seria dele. E manto refaio, escute o que eu vou te dizer. Deus vai entrar na causa, vai abençoar a tua vida, mas não é por causa da tua necessidade, é porque Deus quer te provar que assim como Ele socorre uma necessidade urgente, Ele está lhe dizendo: quando eu te tomar para mim e tu se tornar um pescador de homem, não falta na tua casa, não falta na tua mesa, não falta na tua família, não falta. Esta obra não pode parar. Deposite hoje mesmo no Banco do Brasil uma oferta de amor. O número da nossa conta é Banco do Brasil, agência 5722, dígito 3. Agência 5722, dígito 3. Conta corrente 8762, dígito 9. Conta corrente 8762, dígito 9. Deposite agora ou faça uma transferência. Você estará abençoando milhares de vidas. Muito obrigado. Porque um Deus que enche a rede de peixe fora de hora de cardume, é o Deus que vai também encher a tua mesa de tudo quanto você necessitar, porque o que cuida dos lírios, o que cuida das aves, é o que está dizendo: eu sou suficiente para cuidar da tua casa. E por que esta resistência de te lançar a obra, se o Senhor do mar está dizendo: eu coloco o pão na tua mesa? Emanância, rebaio. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse é o Jesus que está aqui, irmãos. E a gente olha para o tamanho do milagre. Depois que Jesus enche o barco de Pedro, enche a rede de Pedro e dos barquinhos que estão à sua volta, a Bíblia diz que Simão, ele prostra-se diante aos pés de Jesus, e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz a ele uma coisa linda: pois à vista da pesca que fizestes, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, os seus companheiros. Mas Jesus diz a ele: eu vou te fazer pescadores de homens. Imagina você que Jesus realiza um grande milagre para sacar da praia e da pesca um homem que era um pescador profissional. Ele está lhe dizendo: com a habilidade que eu te dei, eu vou te usar
para ganhar almas para o meu reino. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Pedro deixa tudo e segue ao Mestre. E segue ao Mestre. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo de número, aleluia, de número 4, me parece. Eu estava lendo sobre esta outra chamada, no mesmo lugar, por visão diferente. Jesus chama os seus discípulos e ele os chama para ganharem agora não mais peixe. Depois de tudo isso, Pedro só vai voltar ao mar para tentar pescar de novo, depois que ele passa 3 anos e meio ao lado de Jesus, vendo Jesus curar, salvar, libertar, transformar, novamente introduzir o homem à sociedade, e Jesus Cristo sendo preso, sendo chicoteado, subindo ao Calvário, passando pelo martírio, morrendo. E depois que Jesus expira no Calvário, todos os discípulos se dispersam. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus volta a encontrar Pedro na praia, como quem dizendo para ele o seguinte: o que é que tu fazes aqui? O que é que tu fazes na praia de novo? Irmãos, o Senhor nunca fará menos do que já fez. O Deus que te mantém hoje é o mesmo que te mantém amanhã. O Deus que te mantém amanhã é o Deus que vai te manter todos os dias. Eu falei aqui certa ocasião que quando o azeite é multiplicado e que a viúva volta a falar com o profeta diz: vivei tu e teus filhos do que sobrar do azeite. Sabe o que ele estava dizendo? O milagre é suficiente para cuidar da tua geração e da geração dos teus filhos e da geração dos teus netos. Sabe por quê? Porque milagre de Deus não tem prazo de validade. Ele te sustenta porque tem, e Ele dá a quem quer porque Ele é. A Bíblia vai dizer que aquela noite que seria uma noite de frustração se transforma numa manhã de culto, de adoração. Quem sabe os céus preparou esse período que disse o pastor Leandro aqui, um período de choro, um período de perda, um período de necessidade. Para quê, pastor? Para que você tivesse a maior revelação de toda a tua vida. Qual é a revelação? É a revelação que o Deus que te escolheu é suficiente para cuidar de você sem o salário que você ganha. Ele quer que você tenha o seu salário, isso não é pecado, mas tem alguns que ele diz: é meu, eu quero integralmente ao meu serviço, e o que eu te darei, darei enquanto vocês estiverem sobrevivendo sobre a face da terra. O milagre da grande multiplicação não é sobre bens materiais, mas é sobre o que o céu faz para ganhar a vida de alguém que seria um expoente na sua obra. Escute, não se apegue aos milagres, se apegue ao Jesus que pode fazer milagres por você. Eu termino esta palavra dizendo a você o seguinte: eu fui prejudicado por uma agência do governo, e eu coloquei a causa na mão de um advogado, e ele disse: pastor, eu vou botar sua causa num valor lá em cima. E eu disse: vai botar? Vou. E aí ele falou: não, vou pedir, porque sempre tem negociação. Aí passou o tempo, eu digo: tá bom. Aí ele ligou para mim a semana da jornada de oração em Betesda, 40 horas de oração. Quando foi depois das 40 horas de oração, o advogado ligou e disse: pastor, eu digo: o que é?
o juiz te deu a causa ganha. Eu digo, glória a Deus. Ele disse, não, pastor, não é glória a Deus não, porque a sua causa não valia isso. A sua causa valia muito menos. Eu digo, meu filho, se o meu Deus quer me abençoar, quem é você para dizer que Ele não pode fazer? Ele disse, não, pastor, mas a tua causa valia só isso. Eu digo, olha, o juiz me deu isso, você está dizendo que eu só mereço isso, mas o Deus do ouro e da prata, Ele tem poder para abençoar a quem Ele quer. Ele diz, dá e ninguém retém. Ele diz, solta e ninguém prende. Ele diz, é teu e ninguém toma. Ah, pastor, eu vou esconder, porque senão alguém vai botar olho grande. A tua bênção é sob medida, é tua, é da tua família, é da tua casa, e Satanás não coloca a mão sobre aquilo que Deus te dá. O diabo dá e toma, o Senhor dá e não tira, e ainda diz, foi eu quem dei, e ninguém pode tirar. Essa é uma noite que o Senhor está dizendo, você veio aqui porque não pescou, porque alguma coisa não vai bem. Quem sabe você está aqui porque você está desempregado. Quem sabe você está aqui porque você está enfermo. Quem sabe você está aqui porque o marido foi embora, a mulher está dizendo que vai. Quem sabe você está aqui porque na tua empresa teu chefe te pisa como pano de chão. Isso é apenas o cardume que não veio. Jesus está dizendo, enquanto tu olha para o cardume, eu estou olhando para você. O Senhor está dizendo, eu quero é você, porque melhor do que tudo é o ser humano. Eu dirigia um trabalho em Jacarepaguá, lá no pastor Gilberto Malafaia, e um dia descendo a linha amarela na Taquara, entrei por um lugar onde tinha muitas casas bonitas, e o meu coração olhou aquela beleza, e a gente deseja ter tudo isso, né, irmão? E não é pecado desejar ter. Eu digo, Jesus, que casa bonita, eu e o volante. Jesus disse para mim, sabe o que dá vida a essa casa? Sabe o que dá beleza a essa casa? Sabe o que faz valorizar essa casa? Eu digo, o que, Senhor? Ele disse, as vidas que vivem dentro dela. A gente valoriza o carro, a gente valoriza a casa, a gente valoriza o dinheiro, e Jesus está dizendo, eu valorizo o ser humano, eu valorizo o homem. O que tem maior valor aqui dentro hoje é você, e Jesus está dizendo, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Jesus te quer, hoje Ele está dizendo, eu te quero, porque tu és meu, eu te escolhi e tu és meu. Que Deus te abençoe nesse culto de palavra, nesse culto de doutrina, neste culto aonde nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. Domingo, a mão de Deus vai se mover ao seu favor. Se você está cansado de chorar, não suporta mais a agonia de viver um casamento infeliz, as drogas andam destruindo a sua família, está cansado de lutar, encontra-se em Duque de Caxias um profeta de Deus, Bispo Edinaldo Silva. Ele vai estar clamando neste domingo na AD Família, Avenida Duque de Caxias, número 371, no coração da cidade de Duque de Caxias, a cidade dos milagres. Venha receber a sua cura e traga uma pessoa com você. É neste domingo com o Bispo Edinaldo Silva. Venha e traga uma pessoa da sua família. Nós iremos clamar e um milagre vai acontecer.
Ligue agora e peça a oração. SOS Família. O nosso telefone é 3658-1397. Você não está só. Este telefone tem uma pessoa de Deus, um semeador do bem, pronto para lhe ajudar.